Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão lançados e de deixar o seu joinha também no vídeo, compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo que temos aqui e também para que o canal cresça e mais exploradores façam parte desse grupo, né? E hoje vamos falar de um local muito interessante e mesmo você que não gosta de livros ou que não é muito afim de ler, não tem como não se impressionar com esse local porque ele é muito bonito. Hoje nós vamos falar sobre o Real Gabinete Português de Leitura, que está localizado no centro do Rio de Janeiro. E ele é impressionante. E para você ter uma ideia do como ele é impressionante, em 2014, na revista Time, ela foi selecionada como uma das 20 bibliotecas mais bonitas do mundo, estando nada mais nada menos do que na 4ª posição. Então, se tudo isso não te deixou instigado para conhecer esse local, eu não sei mais o que vai deixar. Mas nesse vídeo eu vou mostrar mais informações sobre esse Real Gabinete, um pouco da sua história. Na descrição do vídeo você vai encontrar todas as informações para poder planejar a sua visita por lá. Então não deixe de conferir a descrição depois. Então vamos comigo explorar esse local porque ele é imperdível. Bora lá? Então, partindo para a história desse belo local, ele partiu da ideia de 43 imigrantes portugueses que viviam aqui no Brasil, que em 14 de maio de 1837 eles resolveram se reunir para criar um local que ampliasse o conhecimento tanto dos portugueses que já viviam aqui na colônia, quanto os portugueses que viriam para cá. Então, vale ressaltar aí que toda essa reunião aconteceu 15 anos após a independência do Brasil. Então, eles se reuniram para poder criar esse local de conhecimento e permanecer o vínculo com a sua nação, né, com a nação portuguesa. Então, tudo isso foi desenvolvido por eles para ter essa ligação, né, do Brasil com Portugal e para que eles preservassem a história do país deles também. E vale ressaltar que na segunda metade do século XIX surgiram diversos locais, diversos gabinetes de leitura no interior de São Paulo. Tanto que aqui em Jundiaí, onde eu moro, tem um gabinete de leitura também. E futuramente esses gabinetes de leitura acabaram se tornando bibliotecas municipais, né? Então toda essa história também influenciou a criação do gabinete de leitura, algo muito comum na Europa, né? Em Portugal também tinha bastante. E também um ponto é quando eles criaram também o gabinete de leitura, no começo ele era voltado também a eventos, concertos culturais, mas isso acabou não sendo o foco do local. Esses eventos foram bem esporádicos na história do gabinete de leitura. Então essa primeira reunião do Real Gabinete, né, dos 43 imigrantes portugueses, aconteceu na Rua Direita, número 20, e o Gabinete Português de Leitura teve 3 sedes até chegar à atual, né? Teve 3 endereços diferentes, porque conforme o tempo ia passando, eles tinham cada vez mais obras e precisavam de um espaço maior para abrigar essas obras, né? E esse novo local, esse local que é o atual, que se situa na Rua Luís de Camões, que é a antiga Rua Lampadosa, onde funcionou o Hotel São Pedro, a pedra fundamental desse local foi lançada no dia 10 de junho de 1880 por nada mais nada menos que Dom Pedro II. E isso foi no ano do tricentenário de morte de Luís de Camões, o que fez com que esse projeto ainda foi uma motivação maior para levar esse projeto adiante, né? E o arquiteto dessa construção foi Rafael da Silva Castro. E a inauguração do local aconteceu 7 anos depois, no dia 10 de setembro de 1887, e foi feita a inauguração pela princesa Isabel e pelo seu marido Conde de, que já que o imperador ele não estava no país, né, naquela época. Foi a última viagem, na verdade, de Dom Pedro II para fora do país, foi a última viagem dele antes da proclamação da República.
Então, dando continuidade aí à história, né, do gabinete de leitura, em 1900 ele se transformou numa biblioteca municipal. Então, todas as pessoas puderam ter acesso ao seu acervo. E em 1906 é que o real, né, a palavra real, foi atribuída ao nome do local, que passou a se chamar Real Gabinete Português de Leitura. E esse real foi dado pelo Dom Carlos I, pelo rei Dom Carlos I de Portugal. Então mostrou aí a importância desse local para os portugueses e para os brasileiros também. E vale ressaltar na história, né, do gabinete que no centenário da independência, nas comemorações do centenário da independência do Brasil, que foi um momento assim que agitou o país todo, né? Tanto que eu já comentei disso em outros vídeos aqui no canal. Dentro do Real Gabinete foi feita uma empresa para editar em fascículos a história da colonização portuguesa do Brasil. Então, essa obra teve a colaboração de importantes figuras tanto do Brasil quanto de Portugal nos campos das artes, ciências e literatura. Foram feitos nada mais nada menos que 20 mil fascículos, que foram distribuídos 12 mil no Brasil e 8 mil em Portugal, o que já era uma produção muito grande para a época. Então, com toda a importância já vista desse local, ele ficou sendo um marco aí para os portugueses, né, uma sede para diversas ocasiões, né? Tanto que em 1931 aconteceu no Real Gabinete o primeiro Congresso dos Portugueses do Brasil. E essa data acabou se tornando uma data comemorativa, em que eles comemoram o Dia de Portugal no Real Gabinete. Então passou a ser uma comemoração frequente nesse local. E um outro ponto que fez com que crescesse ainda mais a importância do gabinete de leitura é que em 15 de março de 1935, o governo português concedeu ao Real Gabinete o benefício de receber um exemplar de todas as obras impressas de todos os editores portugueses. Então isso permitiu uma atualização constante do acervo da biblioteca, né? Então até hoje todas as edições impressas que são lançadas em Portugal vêm para o Brasil, né? Vem para o gabinete de leitura pelo menos um exemplar para que atualize esse acervo do Real Gabinete, né? Então, tanto que eles tiveram que comprar um edifício anexo, né? Tiveram que ter um anexo ali ao Real Gabinete para poder crescer a capacidade de armazenamento de livros, né? Porque realmente a quantidade, né, só cresce ano a ano. Partindo então para nossa visita, né? Já dei esse contexto histórico para vocês, já acho que deu para perceber que é um local muito importante, foi na época e continua sendo até hoje. Vamos começar então vendo esse edifício pela sua fachada. Nela você tem estátuas de importantes figuras portuguesas, né? A gente tem Pedro Álvares Cabral, tem Luís de Camões, o infante Dom Henrique, que foi o principal impulsionador das expansões portuguesas, e Vasco da Gama, que é um navegador e explorador português, né? Então, essa questão da exploração marítima é bem evidenciada nesse prédio, tanto fora quanto dentro, também tem diversos detalhes ali para você prestar atenção em relação à expansão marítima portuguesa. E já na entrada do gabinete, a gente tem o busto do Joaquim Costa Ramalho Ortigão, que ele foi o orador oficial da inauguração do Real Gabinete. E acima dele tem uma placa em homenagem a Quintino Bocaiúva, que foi um jornalista e político brasileiro. E do outro lado temos o busto de Eduardo Rodrigues Cardoso de Lemos, que foi presidente do Real Gabinete de 1878 a 1882, na época em que esse prédio atual começou a ser construído. E acima dele há uma placa que menciona que as 5 primeiras sessões solenes da Academia Brasileira de Letras foram feitas no Real Gabinete, sob a presidência de uma figura muito conhecida, que é Machado de Assis, que inclusive era um frequentador do local. Nessa foto, então, temos o destaque para o livro de ouro que seria dado em homenagem a Eduardo Lemos,
que era o então presidente do Real Gabinete e estava regressando ao Rio de Janeiro. O livro foi preparado pelos portugueses residentes no Brasil, mas eles não puderam dar o presente porque Eduardo Lemos acabou falecendo antes de sair de Portugal. E este é um álbum com um repositório de figuras ilustres da vida intelectual, artística e política do Brasil, uma obra muito importante. O Real Gabinete Português possui cerca de 350 mil livros em seu acervo. E a restauração desses livros é feita no próprio gabinete, no laboratório que eles têm ali, com vários instrumentos, várias ferramentas para poder preservar essas obras. E ainda, além disso, eles recebem cerca de 15 a 20 mil livros todo ano vindos de Portugal, como eu mencionei. Eles precisaram até fazer um anexo ali, comprar um anexo para o gabinete de leitura para poder armazenar mais livros que estavam vindo, porque, como eu falei, há uma atualização constante desse acervo, Então, ele vem crescendo ano a ano. E nesse local há milhares de obras raras, como a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, de 1572, que teria pertencido aos jesuítas, além do manuscrito Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que foi escrito em 15 dias, enquanto o autor estava preso na cadeia da Relação do Porto, em Portugal. Então é uma obra manuscrita, e bem interessante também. E além de um manuscrito também de Machado de Assis, de Tu Só Tu por Amor, que foi encomendado pelo Real Gabinete para a sessão lírica no dia do lançamento da Pedra Fundamental por Dom Pedro II. Então o Real Gabinete tem nada mais, nada menos do que a maior coleção de obras portuguesas fora de Portugal. Então é a segunda maior coleção e só o local também já dá um outro ar para a sua leitura, para a sua pesquisa, é bem interessante. E um ponto importante aqui é que você consegue tanto a visita quanto acessar o acervo gratuitamente. Então, a consulta ao acervo é só você fazer um cadastro ali na recepção, que você pode pedir uma das obras, poder ver essas obras, consultá-las. É um acervo gigantesco, muito interessante. Então, é uma oportunidade diferente para você ter acesso à história de Portugal e à história também do Brasil como colônia. Então, vale a pena a visita. Lá você tem também diversas obras de arte que o gabinete possui. Tem estátua de Luís de Camões, placas comemorativas. A arquitetura já é algo à parte, Como eu falei para vocês, o lugar é muito bonito. São andares de livros, todo mundo que visita fica lá olhando para o teto, olhando para o alto, porque são muitos detalhes para ver. Você tem colunas, tem todo o detalhe, tem o teto que parece uma catedral, o vitral, então vale uma visita minuciosa ali para você aproveitar cada detalhe. Aqueles móveis também da época, super bonitos, a cadeira super trabalhada, uma madeira diferenciada, então é um conjunto muito interessante e que vale a pena você entrar ali para visitar. Como eu mencionei, é gratuito, então não tem como perder essa visita ali. E é no centro do Rio, Você tem outros lugares ali para visitar depois também, então dá para complementar o seu roteiro aí com essa experiência. E como eu mencionei, tá aqui na descrição diversas informações para planejar a sua visita, apesar da época da pandemia. Quando a gente retornar aí, você já tem todas essas informações. E na descrição também eu coloco sugestões de locais próximos para você visitar, hotéis, restaurantes, então tem todo um cronograma bem interessante aí para você analisar e se planejar. E eu espero muito que vocês consigam visitar esse local, porque eu acho que ele é um grande exemplo do como a união do povo para preservar a sua história, a força dessa união para preservar a sua história. Foram 43 imigrantes portugueses, residentes aqui no Brasil,
que viram a importância de preservar a história do seu país, mesmo estando longe dele, para poder passar esse conhecimento também para quem estava vindo. E hoje a gente tem esse acervo riquíssimo nesse lugar maravilhoso. Então eu acho que isso é um lugar de reflexão também para a gente perceber o quanto a união das pessoas, de valorizar a sua história, valorizar o seu país, para preservar a sua cultura, a sua história. E isso é muito importante, nas nossas mãos, preservar a nossa história, preservar para as futuras gerações poderem ter acesso a isso, né? Então eu espero que quando você visitar, ou mesmo vendo esse vídeo, que você tenha esse olhar também da importância da preservação da história, da valorização da história, né? Em um dos textos até que eu li, eles falam que mesmo que Portugal deixasse de existir na Europa, eles estavam ali preservando a sua história e o seu nome não ia ser esquecido. Então, espero que fiquem com esse ponto aí para pensar também. Então, espero muito que tenham gostado, que curtam o vídeo, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse lugar incrível e nos vemos então no próximo vídeo. Até a próxima!